Você foi ensinado a ser humilde, a se sacrificar pelos outros, a colocar necessidades alheias acima das suas, a sentir culpa quando age por interesse próprio, a ter vergonha de seus desejos, sua raiva, sua ambição. Você foi ensinado que ser bom significa ser manso, obediente, submisso. E você acredita que isso é virtude, que isso é moralidade elevada, que isso te torna a pessoa melhor. Mas então você olha para a sua vida e percebe algo perturbador. Você não é feliz. Você é fraco. Você é facilmente controlado. Você não consegue defender seus interesses porque foi treinado a sentir culpa toda vez que tenta. E você não entende por que moralidade que deveria te elevar na verdade te enfraqueceu, te domesticou, te tornou servo obediente de sistema que explora sua bondade. E Friedrich Nietzsche, observando o cristianismo dominar a Europa por 1000 anos, viu exatamente o que estava acontecendo. E ele chegou à conclusão mais controversa e brutal da história da filosofia. Religião, especialmente cristianismo, não te libertou, te escravizou, não te elevou, te domesticou, transformou o leão selvagem em ovelha dócil. E fez você agradecer por isso. Nietzsche chamou isso de a morte de Deus. Mas não era sobre Deus existir ou não. Era sobre a humanidade finalmente acordar para perceber que moralidade religiosa foi ferramenta de controle, não de libertação. E que enquanto você obedece valores que te enfraquecem, você está vivendo como escravo psicológico que nem percebe as correntes. Se você quer entender como religião te domesticou desde a infância, como valores cristãos destroem sua força natural, e como Nietzsche te ensina a se libertar dessa escravidão moral para finalmente viver com poder autêntico, inscreve-se no canal agora. Porque o que vem a seguir vai destruir tudo que te ensinaram sobre bondade, moralidade e virtude. Nietzsche identificou 7 formas específicas através das quais religião te domesticou e te transformou em animal de rebanho obediente. E no final deste vídeo, vou revelar a forma mais devastadora, aquela que garante que até quando você rejeita a religião conscientemente, ainda opera com programação que ela instalou. Mas você precisa entender as 6 formas que preparam terreno para essa domesticação final. Então, fica comigo. A primeira forma que Nietzsche identificou de como religião te domesticou. Ela inverteu todos os valores naturais. Força virou vício. Fraqueza virou virtude. Poder virou pecado. Submissão virou santidade. Nietzsche chamava isso de transvaloração de valores. E era, na visão dele, o crime mais devastador contra a humanidade. Porque humanos naturalmente valorizam força, saúde, poder, orgulho, conquista. Essas são características que fazem indivíduo prosperar, dominar ambiente, viver plenamente. Mas cristianismo chegou e disse: tudo isso é pecado. Orgulho é pecado capital. Ambição é vaidade. Raiva é falha moral. Desejo é tentação demoníaca. E o que cristianismo colocou no lugar? Humildade, mansidão, sacrifício, negação de si mesmo, sofrimento voluntário. E declarou essas características de fraco como virtudes supremas. E aqui está o que Nietzsche via como genialidade cruel disso. Religião pegou características de pessoas fracas, que não conseguiam dominar, não conseguiam conquistar, não conseguiam competir, e transformou essas fraquezas em virtudes morais. E de repente, fraco não era mais apenas fraco, era moralmente superior. E forte não era apenas forte, era moralmente corrompido. E isso inverteu completamente a hierarquia natural. E aqui está como isso te afeta hoje, mesmo se você não é religioso. Você sente culpa quando age assertivamente. Você se sente mal quando coloca suas necessidades primeiro. Você acha que ambição é algo vergonhoso que você precisa disfarçar. Você pede desculpas por ocupar espaço, por querer mais, por não se sacrificar constantemente. E cada uma dessas reações é programação cristã. Porque cristianismo te ensinou que ser forte, assertivo, ambicioso é moralmente errado. E ser fraco, submisso, autossacrificante é moralmente correto. E você internalizou isso tão profundamente
que nem percebe que está operando com valores que te enfraquecem intencionalmente. Nietzsche via isso e ficava furioso. Porque ele entendia. Essa inversão de valores não foi acidente. Foi estratégia. Foi forma de pessoas fracas que não podiam dominar através de força, dominarem através de moralidade. Elas fizeram você sentir culpa por ser forte. E culpa é controle mais efetivo que correntes físicas. Porque você se policia sozinho. E aqui está exemplo brutal. Você está em negociação. Instinto natural é lutar pelos seus interesses, maximizar seu ganho, usar poder que você tem. Mas voz na sua cabeça diz: isso é egoísta, isso é errado, seja justo, seja generoso. E você cede. Você aceita menos do que merece e chama isso de ser boa pessoa. Mas Nietzsche diria: você não está sendo bom, está sendo domesticado, está obedecendo programação que te ensinou que defender seus interesses é imoral. E pessoa do outro lado da mesa, que não tem essa programação ou supera ela, te explora. E você ainda se sente moralmente superior enquanto perde. Nietzsche chamava isso de moral de escravo, moralidade inventada por fracos para neutralizar fortes. E funciona porque fortes, educados nessa moralidade, sentem culpa por usar força e se paralisam, enquanto fracos, que inventaram essa moralidade, não sentem culpa nenhuma em manipular, explorar, controlar através de apelos morais. Aqui está a técnica nietzschiana para começar a desfazer isso. Identificação de inversão de valores. Próxima vez que sentir culpa por agir assertivamente, pare e pergunte: essa culpa vem de dano real que causei? Ou vem de ter violado o valor cristão de que devo me sacrificar e ser manso? E se é segundo, reconheça. Isso é domesticação. Não é moralidade verdadeira. E comece a desafiar conscientemente. Mas tem forma ainda mais insidiosa de como religião te controla. Primeira forma reconhecida, 6 pela frente. E a segunda forma que Nietzsche expôs, de como religião te domesticou. Ela te ensinou que teu corpo é inimigo, que desejos físicos são sujos, que prazer é pecado, que você deve negar, reprimir, controlar tudo que é natural e instintivo. Nietzsche via isso como guerra contra a vida em si. Porque vida é corpo, vida é instinto, vida é desejo. E cristianismo declarou guerra total contra tudo isso. Sexualidade é pecado. Fome além do necessário é gula. Raiva é falha. Orgulho é vício. Preguiça é pecado. E o que sobra? Negação perpétua. Repressão constante. Culpa por simplesmente ser humano. E aqui está o que é devastador. Você não pode vencer guerra contra o próprio corpo. Você é seu corpo. Então, guerra contra corpo é guerra contra si mesmo. E guerra interna perpétua te enfraquece, te divide, te torna miserável. E religião dizia: isso é bom. Sofrer é purificador. Negar-se é virtude. E Nietzsche via isso e pensava: vocês estão celebrando autodestruição como santidade. Vocês estão fazendo pessoas odiarem própria existência. E aqui está como isso te afeta hoje. Você tem relação problemática com prazer. Você não consegue desfrutar completamente porque parte de você sente que prazer é errado, indulgente, sinal de fraqueza moral. Você come e sente culpa. Você tem sexo e sente vergonha. Você descansa e sente que deveria estar produzindo. E cada uma dessas culpas é eco de ensinamento cristão de que corpo é tentação, prazer é pecado, e você deve estar em guerra constante contra a natureza. E essa guerra te esgota. Te faz viver em estado de repressão e culpa perpétuas, e nunca te deixa simplesmente ser. Nietzsche observava que culturas pré-cristãs não tinham essa neurose. Gregos celebravam corpo, vikings celebravam força física, romanos celebravam prazer. E eram culturas de pessoas poderosas, vitais, vivas. Então o cristianismo chegou e disse: tudo isso é pecado. Corpo é prisão da alma. Vida terrena é vale de lágrimas. Verdadeira vida começa após morte.
e transformou seres humanos vibrantes em ascetas miseráveis que passam vida negando a única vida que têm. E aqui está exemplo moderno. Você tem desejo sexual natural, mas foi ensinado que desejo sexual, especialmente certos tipos, é sujo, imoral, algo para ter vergonha. Então você reprime, e repressão cria obsessão, e obsessão cria compulsão. E de repente você tem relação completamente neurótica com sexualidade, porque não pode simplesmente aceitá-la como parte natural de ser humano. Ou você quer comer algo prazeroso, mas voz diz, isso é gula, você está sendo fraco, você deveria ter autocontrole. E você transforma atos simples de comer em batalha moral, e vive vida onde cada prazer é acompanhado de culpa. E Nietzsche diria, isso não é moralidade elevada, é neurose instalada, é domesticação que te faz viver em guerra perpétua contra a natureza. Nietzsche tinha a frase devastadora, o cristianismo deu veneno para Eros beber. Ele não morreu, mas degenerou em vício. Ele estava dizendo, repressão de instintos naturais não os elimina, os transforma em patologias. E sociedade cristã é sociedade de pessoas neuróticas, reprimidas, em guerra consigo mesmas, e chamando isso de virtude. Aqui está a prática nietzschiana, reconciliação com o corpo. Escolha um prazer que você sente culpa ao desfrutar. Comida, sexo, descanso, o que for. E conscientemente permita-se desfrutar sem culpa. E quando culpa surgir, reconheça. Isso é programação cristã dizendo que prazer é pecado. E desafie, prazer não é pecado, é vida. E negar vida em nome de moralidade fictícia é crime contra si mesmo. Mas tem forma ainda mais política de como religião te domestica. 2 formas expostas, 5 restam. E a terceira forma que Nietzsche identificou de como religião te domesticou, ela te ensinou a obedecer autoridade sem questionar. Deus no topo, igreja como intermediária, padres como representantes, reis como escolhidos divinos. E você na base, obedecendo. Nietzsche via a estrutura religiosa como template perfeito para controle político, porque se você aceita que deve obedecer Deus sem questionar, você automaticamente aceita que deve obedecer qualquer autoridade que se posiciona como representante de Deus. E de repente você tem população inteira domesticada, treinada desde infância a nunca questionar, nunca desafiar, nunca se rebelar. Porque rebelião não é apenas contra líder humano, é contra a vontade divina. E isso te coloca em posição psicológica impossível. Porque questionar a autoridade agora é questionar Deus, e questionar Deus te condena eternamente. Então você obedece, e obediência é domesticação perfeita. E aqui está o que é genial e cruel sobre isso. Religião não precisa usar força física. Ela usa a ameaça de condenação eterna. E ameaça invisível, não verificável, é mais efetiva que correntes visíveis. Porque correntes você pode tentar quebrar. Mas como você luta contra a ameaça de inferno eterno que só se materializa após morte, você não pode. Então você obedece. E aqui está como isso te afeta hoje, mesmo se você rejeitou religião. Você tem dificuldade em questionar a autoridade. Chefe te trata mal, mas você não confronta, porque parte de você sente que questionar superior é errado. Governo implementa política absurda, mas você aceita porque desafiar sistema parece perigoso, inapropriado. E essa dificuldade de questionar a autoridade não vem de análise racional, vem de programação religiosa que te ensinou que hierarquia é ordenação divina, e teu papel é obedecer. Nietzsche estudava história e via padrão claro. Sociedades profundamente religiosas eram sociedades de súditos obedientes, porque religião quebrava espírito de rebelião. Ensinava que sofrimento terreno é temporário, recompensa vem no céu, e obedecer à autoridade terrena é obedecer Deus. E isso criava populações perfeitamente domesticadas que toleravam tirania, exploração, injustiça, porque acreditavam que rebelião era pecado e obediência era virtude.
E aqui está exemplo brutal. Durante séculos, Igreja ensinou que reis eram escolhidos por Deus, que hierarquia social era vontade divina, que pobres deveriam aceitar pobreza porque era plano de Deus, e que questionar isso era heresia punível. E população obedecia, não porque tirania era justa, mas porque religião havia domesticado o espírito de rebelião. E Marx via isso e chamou religião de ópio do povo. Mas Nietzsche foi mais fundo. Não era só anestésico. Era sistema completo de domesticação que tornava a exploração psicologicamente aceitável para explorados. E hoje, mesmo em sociedades seculares, esse padrão persiste. Você não questiona chefe porque foste ensinado que a autoridade merece obediência. Você não desafia sistema porque foste ensinado que teu papel é se conformar, não se rebelar. E chamam isso de ser responsável, profissional, maduro. Mas Nietzsche diria, não é maturidade, é domesticação. É ovelha que foi treinada tão bem que nem precisa mais de pastor. Ela seguia sozinha para o matadouro. Aqui está a técnica nietzschiana, prática de questionamento consciente. Próxima vez que a autoridade, qualquer autoridade, te dá ordem ou expectativa, pare antes de obedecer automaticamente e pergunte: por que devo obedecer isso? Qual é a justificativa real? Não apelo à tradição ou hierarquia. E se não há justificativa racional, apenas expectativa de obediência, reconheça. Isso é tentativa de controle. E você tem escolha de obedecer ou não. E escolha consciente, mesmo se escolhe obedecer, é diferente de obediência automática domesticada. Mas tem forma ainda mais psicológica de como religião te quebra. 3 formas mapeadas, 4 pela frente, e a 4ª forma que Nietzsche expôs de como religião te domesticou. Ela instalou culpa permanente em ti. Pecado original. Nasceste culpado. E não há nada que possas fazer para eliminar completamente culpa. Apenas gerenciá-la através de obediência perpétua. Nietzsche via isso como golpe de mestre psicológico, porque se você nasce culpado, você nunca pode ser inocente. Você está sempre em débito moral, sempre inadequado, sempre precisando de redenção. E quem oferece redenção? Igreja. E o que ela pede em troca? Obediência, dinheiro, controle sobre tua vida. E você aceita porque a alternativa é viver em culpa insuportável. E aqui está o que é devastador. Culpa que não pode ser eliminada é ferramenta de controle perfeita. Porque você nunca fica livre. Você sempre precisa voltar, sempre precisa confessar, sempre precisa pedir perdão, sempre precisa obedecer, sempre precisa pagar. É ciclo perpétuo de dependência. E a igreja garante que você nunca se liberta porque sempre há novo pecado, nova falha, nova razão para sentir culpa. E aqui está como isso te afeta hoje. Você carrega sentimento constante de que não é bom o bastante, que há algo fundamentalmente errado contigo, que você está sempre devendo, sempre falhando, sempre inadequado. E não importa quanto sucesso você alcança, quanto bem você faz, quanto se esforça, sentimento de inadequação fundamental persiste. E isso não é depressão clínica, é programação religiosa, é pecado original internalizado, é culpa instalada na infância que te diz que você é, na essência, falho e precisa de redenção externa. Nietzsche observava que pessoas educadas sem religião não têm essa culpa fundamental. Elas podem sentir culpa por ações específicas que causaram dano real, mas não sentem culpa por existir. Não carregam peso de pecado original, e então vivem com leveza psicológica que pessoa religiosa nunca experimenta, porque pessoa religiosa está sempre carregando o fardo de ser fundamentalmente inadequada. E aqui está exemplo moderno. Você comete erro pequeno no trabalho, e reação não é proporcional. Você sente culpa devastadora. Você se critica brutalmente. Você sente que revelou algo podre em ti. E o observador externo pensa, é só um erro pequeno, por que reação tão intensa? Mas você não está reagindo apenas ao erro presente.
Está reagindo a décadas de programação que te ensinou que você é fundamentalmente falho. E cada erro confirma essa crença central. E então erro pequeno ativa a avalanche de autocrítica desproporcional. Ou você não consegue aceitar elogios. Porque parte de você sente que elogio é erro, que pessoa não te conhece realmente, que se soubesse quem você realmente é, veria que você é inadequado. E isso não é modéstia saudável. É culpa internalizada que te impede de reconhecer valor próprio. Nietzsche dizia que cristianismo envenenou o conceito de inocência. Tornou impossível o humano sentir-se genuinamente inocente, bom, adequado. E sem inocência, há culpa perpétua. E culpa perpétua é escravidão psicológica. Porque pessoa culpada é pessoa controlável. Aqui está a prática nietzschiana. Desmantelamento de culpa instalada. Quando sentir culpa, pare e pergunte: causei dano real a alguém? Se sim, repare. Se não, reconheça. Essa culpa não é baseada em ação real. É baseada em programação de pecado original. É culpa instalada para te controlar. E você pode escolher rejeitá-la e praticar sentir-se inocente. Não arrogante, mas genuinamente inocente. Como criança saudável se sente. E isso é libertação que religião nunca quer que você experimente. Mas tem forma ainda mais existencial de como religião te enfraquece. 4 formas desmanteladas. 3 finais se aproximam. E a 5ª forma que Nietzsche identificou de como religião te domesticou. Ela te ensinou que vida real começa após morte, que existência terrena é teste, vale de lágrimas, preparação para a verdadeira vida no céu. Nietzsche via isso como maior negação de vida possível. Porque se você acredita que vida real é após morte, você não vive plenamente agora. Você tolera sofrimento desnecessário porque acredita que será recompensado eternamente depois. Você aceita injustiça porque justiça divina virá no além. Você não luta por vida melhor aqui porque vida aqui é temporária e irrelevante comparada à eternidade. E resultado? Você desperdiça a única vida que comprovadamente tem esperando por vida futura que ninguém pode verificar. E aqui está o que Nietzsche via como crime contra a humanidade. Religião fez gerações inteiras de humanos tolerarem vidas miseráveis, exploração brutal, sofrimento desnecessário, porque prometeu compensação após morte. E explorados obedeciam, sofriam, aceitavam, porque acreditavam que paciência terrena seria recompensada eternamente. E enquanto esperavam recompensa celestial, elite que os explorava desfrutava de vida terrena plenamente. E Nietzsche pensava: que golpe perfeito! Fazer explorados aceitarem exploração prometendo paraíso após morte. E aqui está como isso te afeta hoje, mesmo se não acreditas literalmente em céu. Você adia felicidade. Você tolera trabalho que odeia porque algum dia vou poder descansar. Você aceita relacionamento insatisfatório porque não quero ser egoísta buscando felicidade. Você não persegue sonhos porque tenho que ser prático, responsável. E cada adiamento é eco de ensinamento cristão de que vida real é depois. Então aguente sofrimento agora. E anos passam. E você ainda está tolerando, adiando, aceitando. E vida que você tem escorre pelos dedos enquanto espera por momento melhor que nunca chega. Porque você foi ensinado que buscar felicidade terrena é egoísta, material, espiritualmente inferior. Nietzsche tinha conceito central em filosofia dele: amor fati, amor ao destino, amor à vida como ela é, aqui, agora, na terra. E ele contrastava isso com a atitude cristã de negação de vida terrena em favor de promessa celestial. E ele dizia: cristianismo é filosofia de pessoas que desistiram de vida, que não têm coragem de viver plenamente aqui. E então inventam outra vida, perfeita, eterna, onde finalmente serão felizes. E essa fantasia os impede de lutar por vida melhor agora. E aqui está exemplo brutal. Você está infeliz no trabalho. Mas ao invés de mudar, você pensa: tenho que ser grato pelo que tenho.
Orgulho é pecado. Devo aceitar minha situação. E você tolera mais 5 anos. E quando finalmente muda, percebe que desperdiçou 5 anos de vida única que tem, porque foi ensinado que aceitar sofrimento terreno é virtude. Ou você está em relacionamento morto, mas não sai porque casamento é sagrado, divórcio é pecado, devo sacrificar felicidade pelo compromisso. E você passa décadas em relação sem amor, porque religião te ensinou que sacrificar felicidade terrena é moralmente superior a buscá-la. Nietzsche via isso e ficava furioso, porque ele amava a vida, amava a terra, amava a existência física, e via a religião ensinando humanos a desprezarem a única vida que têm, e chamava isso de calúnia contra a terra. Aqui está a prática nietzschiana, afirmação radical de vida presente. Toda vez que pegar-se tolerando sofrimento desnecessário com pensamento algum dia isso vai melhorar, ou não devo ser egoísta buscando felicidade, pare e pergunte, por que estou adiando vida? Quem me ensinou que buscar felicidade agora é errado? E se resposta inclui valores religiosos de sacrifício, negação, vida após morte sendo mais importante, reconheça, isso é domesticação que te impede de viver plenamente. E escolha conscientemente afirmar vida agora. Porque esta é a única que você comprovadamente tem. Mas tem forma ainda mais insidiosa de como religião te mantém fraco. 5 formas expostas. 2 finais restam. E a 6ª forma que Nietzsche revelou de como religião te domesticou. Ela te ensinou que sofrimento é virtude. Que quanto mais você sofre, mais puro, mais santo, mais próximo de Deus você está. Nietzsche via isso como inversão mais doente possível, porque humanos naturalmente evitam sofrimento e buscam prazer. É instinto de sobrevivência básico, mas cristianismo pegou esse instinto e o inverteu. Disse, sofrimento é bom, prazer é pecado. Quanto mais você nega a si mesmo, sacrifica, sofre, melhor pessoa você é. E de repente pessoas começaram a buscar sofrimento ativamente. Autoflagelação, jejum extremo, celibato forçado, pobreza voluntária, e cada uma dessas práticas era celebrada como santidade. E Nietzsche pensava, vocês estão celebrando autodestruição. Vocês transformaram patologia em virtude. E aqui está o que é devastador. Se sofrimento é virtude, você nunca pode ser feliz sem culpa. Porque felicidade é ausência de sofrimento. E se sofrimento é bom, felicidade é moralmente suspeita. Você está muito confortável. Você está não se sacrificando o suficiente. Você está sendo egoísta buscando prazer. E então você sabota a própria felicidade porque inconscientemente acredita que sofrer te torna a melhor pessoa. E aqui está como isso te afeta hoje. Você tem dificuldade em aceitar quando vida está boa. Você espera outro sapato cair. Você sente que não merece felicidade prolongada. Você até cria problemas desnecessários porque a ausência de sofrimento te deixa desconfortável, porque foste ensinado que vida deve ser difícil, que você deve estar lutando, que facilidade e prazer são sinais de que algo está errado. Ou você julga pessoas felizes. Você pensa que elas são superficiais, que não entendem sofrimento real, que felicidade delas é ignorância. E inconscientemente você valoriza mais pessoas que sofrem, porque sofrimento, na programação cristã, indica profundidade, virtude, autenticidade. E felicidade indica superficialidade, egoísmo, falta de consciência. Nietzsche observava santos cristãos e via pessoas profundamente doentes celebradas como ideais morais. Pessoas que negavam o corpo, que se autoflagelavam, que viviam em miséria voluntária. E sociedade olhava para elas e dizia, vejam quão santas são. E Nietzsche dizia, não, vejam quão doentes são. E vocês transformaram doença em virtude. E aqui está exemplo moderno. Você trabalha 16 horas por dia. Você está exausto, infeliz, sem vida pessoal. Mas parte de você se orgulha disso. Porque trabalho árduo é virtude.
Sacrifício é nobre. E você julga a pessoa que trabalha 8 horas e desfruta a vida como não tão dedicada. E não percebe que está operando com valor cristão de que sofrimento é virtude. Que quanto mais você se sacrifica, melhor pessoa você é. Ou você está sempre cansado, sempre estressado, sempre lutando. E quando alguém sugere, talvez você devesse desacelerar, desfrutar mais, você pensa, não posso, tenho responsabilidades, tenho que continuar. E não percebe que está buscando sofrimento, porque inconscientemente acredita que te torna virtuoso. Nietzsche dizia que cristianismo transformou humanos em inimigos de si mesmos, em seres que buscam própria destruição e chamam isso de santidade. E sociedade construída nesses valores é sociedade de pessoas miseráveis que se orgulham de miséria e desconfiam de felicidade. Aqui está a prática nietzschiana. Celebração consciente de prazer. Quando a vida está boa, quando você está feliz, quando não há crise, não sabote, não procure problemas, não se sinta culpado. Conscientemente celebre. E quando vós diz, isso é egoísta, você deveria estar sofrendo por algo, reconheça. Isso é programação cristã. E escolha rejeitá-la. Porque vida boa não é pecado, é objetivo. E buscar sofrimento não é virtude. É doença que religião instalou. Mas todas essas 6 formas te prepararam para a última, a mais profunda, a que garante que mesmo rejeitando religião conscientemente, ainda operas com programação dela. Lembra daquela forma final que prometi? Chegou a hora. 6 formas brutalmente desmanteladas. Esta é a última, a mais insidiosa. A que Nietzsche considerava garantia de que domesticação persiste mesmo após você rejeitar religião conscientemente. E aqui está, a forma que prometi no início. Religião te ensinou a pensar em termos de bem versus mal absolutos. E esse pensamento binário, mesmo quando você não acredita mais em Deus, te mantém preso em moralidade que te enfraquece. Nietzsche via que cristianismo criou framework moral de bem e mal absolutos. Deus é absolutamente bom, Satanás é absolutamente mau. E tudo é categorizado nesses extremos. E mesmo quando pessoas abandonam religião, elas mantêm esse framework. Continuam pensando, isso é bom ou mal? Ao invés de isso me fortalece ou enfraquece? E aqui está a técnica final de libertação que Nietzsche oferece. Para de perguntar, é moralmente certo? E começa a perguntar, isso aumenta minha vida ou diminui? Para de julgar com categorias de bem e mal cristãs e começa a avaliar com critério de vida. Isso me torna mais forte, mais vital, mais poderoso? Ou isso me enfraquece, me diminui, me domestica? E quando você faz essa mudança, quando para de operar com moralidade cristã mesmo inconscientemente e começa a operar com moralidade de vida, você finalmente se liberta. Porque não está mais julgando-se com critérios que foram projetados para te enfraquecer. Está julgando-se com critério que foi projetado para te fortalecer. E isso é o que Nietzsche chamava de criar próprios valores. Não aceitar valores que te foram dados, mas criar valores baseados em afirmação de vida, poder, crescimento. E isso é a libertação final da domesticação religiosa. Você para de ser ovelha no rebanho moral que aceita valores impostos e se torna criador de valores que escolhe conscientemente o que afirma e o que rejeita, baseado em se fortalece ou enfraquece tua vida. Agora você conhece as 7 formas através das quais religião te domesticou e transformou leão em ovelha. Ela inverteu valores naturais, fazendo força ser pecado e fraqueza ser virtude. Ela te ensinou que corpo é inimigo e prazer é pecado. Ela instalou obediência automática à autoridade através de ameaça divina. Ela instalou culpa permanente que nunca pode ser eliminada. Ela te ensinou que vida real é após morte, então aceite sofrimento agora. Ela transformou sofrimento em virtude e felicidade em suspeita moral. E ela instalou o pensamento binário de bem e mal, que persiste mesmo quando rejeitas religião conscientemente. Nietzsche não estava atacando Deus.
Estava atacando o sistema de controle que usou o conceito de Deus para domesticar a humanidade. E morte de Deus era sua forma de dizer: acorde. Perceba que moralidade que te enfraquece não é virtude. É controle, e você pode escolher criar próprios valores baseados em afirmação de vida, ao invés de negação dela. E aqui está o que é libertador. Você não precisa ser cruel, egoísta, destrutivo para se libertar de domesticação cristã. Você só precisa parar de julgar força como pecado, parar de sentir culpa por existir, parar de negar prazer, parar de buscar sofrimento e começar a afirmar vida, poder, crescimento. E Nietzsche diria: isso não é imoralidade, é moralidade superior, moralidade de quem está vivo de verdade, não domesticado. Se este vídeo destruiu fundações morais que te ensinaram, mas te mostrou caminho para criar valores próprios baseados em vida e poder, deixa teu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essas verdades nietzschianas radicais para mais pessoas que precisam acordar de domesticação religiosa. E se ainda não estás inscrito, inscreve-se agora e ativa sininho. Porque aqui exploramos Nietzsche sem suavizar, sem censura, verdades brutais sobre como foste controlado e como te libertar. E no próximo vídeo vais descobrir outra verdade nietzschiana explosiva. Não perca. Até próximo vídeo. E lembra-te, não és ovelha. És leão que foi ensinado a agir como ovelha. E leão que acorda é força que nada pode deter.